Você vai precisar abrir a sua Bíblia. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Eu amo Crônicas, essa releitura do que aconteceu em Reis. 1 de Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Eu vou ler bem devagar. Se você está abrindo ainda, você já pode acompanhar comigo aqui, que eu vou ler devagar. O versículo diz assim, versículo 29. Os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel. Qual é esse primeiro nome que eu falei? Me ajuda aí. Mais alto. Isso. Para envergonhar o diabo. Isso. A Bíblia diz que Samuel era Veja. Então, Samuel o vidente. Nas crônicas do profeta Natan, como é o nome dele? Isso. E nas crônicas de Gade, ok? O vidente. Fecha os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz. Ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Pai, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar, experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Então hoje, nessa noite, eu tenho no meu coração em falar para você sobre o poder da visão. Esse é o tema da mensagem, amém? Olhe para quem está do seu lado e diga aí, a visão tem poder. Amém? Eu estou pegando esse texto, o Espírito Santo tem ministrado sobre o meu coração a partir de textos como esse da Antiga Aliança. E hoje nós vamos fazer uma conexão de como você pode ativar a visão espiritual na sua perspectiva cristã desses dias, através de princípios que estão espalhados em toda a Bíblia, né? Não só na Antiga Aliança, mas na Nova Aliança também. Mas eu acho muito preciso e muito proveitoso quando nós olhamos para aquilo que nós entendemos que era só a sombra. Começamos na sombra, e eu gosto que quando a gente está andando, né, e tem uma sombra do sol batendo, você vai ver que a imagem que a sombra reproduz, ela é bem maior do que a real, não é verdade? Então, não é ruim nós olharmos para a Antiga Aliança e para o Novo Testamento. A propósito, quando você tem um bom fundamento, segundo a perspectiva da fé da Antiga Aliança, vai ser mais fácil de você fluir na Nova Aliança também. Não vamos andar de maneira autêntica e corajosa e ousada na Nova Aliança, sem conhecermos o fundamento que foi colocado na Antiga Aliança. Então, a Bíblia diz inclusive que toda a palavra foi inspirada por Deus, não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento também, e toda a palavra é útil para o ensino. E aqui no texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz que Davi teve atos, atitude, né? E os atos dele estão escritos, né? Tanto os primeiros como os últimos, que estão escritos nas crônicas registrados por Samuel o vidente. E aí tem outros dois nomes que eu pedi para você repetir. O primeiro nome, Samuel o vidente. O segundo nome, né? A Bíblia diz sobre Natan, o profeta Natan, e também Gade o vidente. Então, existem aqui três profetas agindo, certo? Você tem três nomes de três profetas. E eu quero tomar a experiência dos profetas para ativar o poder visionário que Deus colocou dentro de você. Porque é importante que nós compreendamos, quando olhamos para um texto como esse, que se uma pessoa só resolvesse tudo, três não estavam aí na cena, né? Eu gosto de pensar naquilo que está escrito nas sábias palavras de Eclesiastes, que o cordão de três dobras, ele não se quebra fácil com facilidade. Deus reúne três profetas aqui para contar sobre os atos, as atitudes, a história da vida do rei Davi. Não vamos focar em Davi, não vamos focar no que aconteceu em Crônicas. Eu só quero que você compreenda que se tem três profetas na cena, existem três graças diferentes operando no mesmo lugar, amém? Então, Samuel, a Bíblia chama ele de vidente. Diga, vidente. Então, apesar de nós termos esse problema nos dias de hoje, quando falamos a palavra de vidente, parece alguma coisa muito mística, que nos causa um pouco de espanto, mas eu quero te lembrar que o diabo não cria nada, o diabo só imita, ok? Na Antiga Aliança era muito comum as pessoas consultarem profetas, porque os profetas, de fato, eles tinham essa graça visionária, eles eram videntes, né? Eles operavam debaixo desse conselho de Deus para orientar o povo. É importante que você compreenda que na Antiga Aliança, os profetas eram
consultados, porque só eles é que tinham a nota e a direção. Só o profeta ungido e levantado por Deus é que poderia se colocar ali diante do povo para dizer o que Deus queria que eles fizessem. Os sacerdotes também eram ungidos, eles tinham a sua qualificação no campo espiritual da antiga aliança, assim como os reis também. Mas quando queríamos compreender o que o profeta estava trazendo de revelação, ou o que Deus queria ensinar como revelação, era preciso ir atrás do profeta. Samuel era um profeta que todo Israel consultava. Agora, qual era a graça profética que ele operava? A Bíblia diz que ele era um profeta vidente. Diga comigo, um profeta vidente. Agora, logo em seguida, a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 29, diz que também as crônicas do rei Davi, ou os atos de Davi, foram registrados por um outro profeta chamado Natã. Agora, note que, quando fala sobre Natã, não fala que ele é o vidente, só chama ele de profeta. Então, ao passo que Samuel era um profeta visionário, Natã era um profeta orador. Como é que a gente sabe disso? Quando nós compreendemos que a Bíblia não foi escrita no original, no português, nós vamos conseguir investigar a origem dessas palavras, o fator original que tinha por trás de cada palavra dessa. Então, quando olhamos para o profeta Samuel, quando a palavra vidente aparece, e o campo visionário é uma graça profética, a palavra no original do hebraico, da antiga aliança, que aparece ali é Ra, R-A, um apóstrofe mais um A e um H. O que significa isso? Significa que Samuel era um vidente com uma graça específica para receber revelação de Deus através de visões. Então, Samuel, ele tinha essa graça visionária, e normalmente quando Deus falava com ele, era através de uma visão. Às vezes nós estamos aqui como igreja sentados, e você ouve alguém dizendo assim: Deus falou comigo, e você diz: como é que Deus fala com aquela pessoa, se eu nunca senti, eu nunca ouvi Deus falando comigo? E sabe, Samuel, na maioria das vezes, no seu campo de ação, no reino do Espírito, ele também não ouvia uma voz audível. Não estou dizendo que nunca aconteceu, mas segundo o que a Bíblia nos ensina, Samuel era um vidente. Então havia uma graça vinda de Deus para Samuel, para ele discernir o plano de Deus através de visões. Agora veja, se só existisse um campo visionário, uma estrada no campo dos videntes, só Samuel resolveria isso, Mas a Bíblia diz que além do Samuel, profeta vidente, e além de Natã, profeta orador, havia também nesse texto aqui um outro profeta chamado Gade. Como é o nome dele? Mais alto, me ajuda, como é o nome dele? Agora veja que quando a Bíblia fala Gade, tem uma vírgula e fala o vidente. Então temos 2 videntes e um profeta orador. Deixa eu voltar aqui para Natã, porque ao passo que Samuel era um vidente, Natã era um orador. Então no original do hebraico, a palavra que está relacionada ao profeta, quando aparece profeta aqui, ligando o profeta a Natã, é Nabi. Nabi significa que era um orador. Qual é a diferença do vidente para o orador, operando na unção profética? Ao passo que o vidente recebe uma revelação para falar, o orador, ele tem uma inspiração, ele tem uma nota, às vezes até por mensagem audível. Não era estranho na antiga aliança eles terem essa visitação: eu ouvi Deus falar de modo audível comigo. Então Natã, ele não tinha essa graça específica no campo visionário. Isso é maravilhoso, porque às vezes você vai encontrar alguém que tem experiências com Deus através de revelações, visões, sonhos, E ele tem uma graça, uma facilidade para reconhecer Deus falando através de visões. E aí você diz: eu nunca tive uma visão. Mas hoje na nova aliança, você tem o Espírito Santo dentro, e às vezes você não teve uma visão, mas você tem uma impressão no seu testemunho interior, no seu espírito. Você sabe, porque sabe que Deus está falando com você. Às vezes você subiu no carro e você percebeu aquela nota chegando: não ande por esse caminho, vire aqui à direita. O que é isso? É Deus falando com você. E pode ser que nem seja uma visão aberta diante de você, mas você tem aquela comunicação, e você diz: olha, não vou por aqui porque Deus mandou eu fazer isso aqui. Então Natã operava nessa graça. Ele tinha uma convicção que Deus estava falando com ele, e logo ele começava a falar aquilo que Deus falava para ele. Samuel também falava, mas Samuel falava segundo as visões que recebia. Então temos 2 profetas até agora operando em estradas do profético diferente. Um operava debaixo do campo visionário, o outro operava debaixo da inspiração audível, ou dessas notas, impressões que ele recebia, e ele falava
falava segundo ele ouvia. A palavra Nabi é orador. Ele era alguém que reproduzia o que ouviu da parte de Deus, o Natan. Agora, não é só Samuel e Natan que estão aqui. Tem mais um chamado Gade. Como é o nome dele? A Bíblia diz que Gade também é um vidente. E logo, se eu tenho Samuel o vidente e Gade o vidente, eu penso, bom, os dois são iguais, operam do mesmo jeito. Mas não, quando vamos investigar esse texto, a palavra original do hebraico, você vai compreender na raiz dessa palavra que o vidente Gade, ele é chamado diferentemente do vidente Samuel. Ao passo que Samuel é um vidente, é um profeta Raá, Gade é um profeta José, ou Chose, eu não sei como é que fala no hebraico, né? Mas a palavra é diferente para Samuel e para Gade. Isso significa que eles são profetas no campo visionário, mas operam de modo diferente. Temos aqui duas correntes proféticas, ok? A corrente dos videntes e a corrente dos oradores. Quantas correntes proféticas? Eu estou te dando a introdução porque hoje Deus vai abrir a sua visão nesse lugar. E sem fundamento sua fé não opera, ok? Então, tenha paciência um pouquinho, a propósito, você está na igreja para estudar a palavra, amém? Então, veja, temos duas correntes proféticas. A dos videntes, nós chamamos, os estudiosos chamam, de uma corrente receptiva, porque eles recebem a visão para então falar. A dos oradores, os nabis, os profetas como Natan, nós chamamos de uma corrente reativa. Eles só reagem àquela impressão que estão recebendo da parte de Deus. Então, veja, nós temos os receptivos e os reativos. Agora veja, por que Gade opera de modo diferente de Samuel, se os dois são videntes? Veja, Samuel ele recebia uma visão e logo comunicava. Gade não, o vidente Chose, ele recebe uma visão para ter a interpretação do que Deus quer falar. Isso significa que não era tudo que chegava para ele por meio das visões que ele entregava. Às vezes não era nem para entregar, era para entender o que estava acontecendo. E sabe de uma coisa, irmãos? Na minha graça, na graça que eu ando, na estrada do profético, eu sou mais ou menos como Gade. Muitas vezes em que eu tenho experiências com Deus, eu recebo uma revelação no campo das visões, e nem é para eu entregar aquilo, mas é para eu interpretar o plano de Deus para esse tempo e para essa estação. E por que eu estou colocando esse fundamento? Porque muitos de vocês já têm tido experiências com Deus e não sabem discernir, porque não tinham ouvido isso ainda. Mas às vezes um sonho vem para você, uma visão vem para você, não é nem para você contar para o outro, mas é para você interpretar qual é o plano de Deus para a sua vida, ou para essa estação, ou para esse tempo. E Gade não era esse homem como Samuel, que já recebia a visão e já entregava. Não, ele recebia para discernir. E existe uma graça profética desses dias, em que Deus ele está dando visão para você, para que você consiga discernir o plano que Ele tem para a sua vida. Né? Você sabe que uma das grandes manifestações que Pentecostes trouxe para nós, a Bíblia diz, a profecia de Joel foi anunciada, que nos últimos dias, né, o Espírito Santo, ele seria derramado sobre toda a carne, e agora os jovens teriam visões. Digo, os jovens têm visões. Digo, os velhos têm sonhos. Então, uma das evidências do Espírito Santo sendo derramado é que o campo visionário ia ser aberto sobre a nossa vida. Agora você sabe que a profecia de Joel começou a se cumprir em Atos no capítulo 2. Você sabe o que aconteceu, que eles estavam reunidos no mesmo lugar, haviam mais ou menos 120 pessoas, e de repente eles começaram a falar em novas línguas, e Pedro, quando vai dizer o que está acontecendo, porque os religiosos ficaram atônitos. O que está acontecendo com esse povo? Eles estão em êxtase, eles estão diferentes. Aí Pedro diz, o que está acontecendo com eles é o que Joel profetizou. O Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, e agora vai ter visão aberta. Então, Davi foi muito bem sucedido, mas sabe de uma coisa? Ele tinha profetas no seu conselho. Ele não costumava dar passo sem consultar a Deus para as batalhas que ele ia encontrar. E muitos desses profetas, eles trabalhavam no campo das visões. Eu estou falando sobre o poder da visão. Sobre o que eu estou falando nessa noite? Poder da visão. Então veja, nós vamos aqui, depender do Espírito Santo, confiar nele, porque tem muita gente perdendo muita coisa na vida, muito crente, porque não tem discernimento, não tem visão aberta, né? Agora veja, na antiga aliança, os profetas já trabalhavam nessa graça visionária. Agora, o que estava sobre o profético na antiga aliança, está disponível para o cristão na nova aliança. Veja,
Atos, o Pentecostes, não foi uma medida derramada só para profetas. A propósito, foram os limites foram quebrados. O que operava só no profeta, agora está disponível para toda a comunidade cristã debaixo da terra, aqui na terra. O que só Gade tinha, o que só Samuel tinha, o que só Natan tinha, agora está disponível para você nessa noite aqui nesse lugar. Desde que você creia no Espírito Santo e dê lugar para o Espírito Santo, fique pronto, porque uma visão pode vir para você, uma comunicação divina, de modo maravilhoso, que você vai conseguir discernir o plano de Deus para a sua vida. Então, se não fosse necessário que os videntes operassem, que as pessoas tivessem visão aberta, você acha que precisaríamos de 2 profetas videntes para contar a história de Davi? Por que Deus reuniu profetas para contar a história? Porque a unção profética, ela consegue não só contar a história para você, mas colocar você dentro daquela história e fazer com que aquela história volte para você com uma aplicação pessoal na sua vida. Olhamos para Davi debaixo da perspectiva profética, segundo o que está escrito em 1 Crônicas, foram profetas que contaram os atos de Davi. E agora, quando ouvimos sobre Davi matando um gigante, quando ouvimos sobre Davi vencendo batalhas, não só ouvimos, entramos naquilo e saímos de lá aplicando na nossa vida, porque quando você está debaixo da graça profética, você vai ter uma agenda para andar nessa terra. Você não vai ter só um dedo apontando para você, mas você vai ter um caminho aberto para você fazer o que Deus quer que você faça. Então, visões são importantes, e sempre foram. Veja comigo Abacuque, um aleluia aqui, quem dá mais? Livro de Abacuque, eu quero que você veja o que está escrito comigo no capítulo 2, livro de Abacuque, oh glória a Deus, capítulo 2, versículo 1, abre comigo, se o telão estiver aberto, vamos mais rápido no telão, Abacuque capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz assim, olha, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Veja, e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Então, Abacuque também era um profeta. Ele está dizendo, olha, eu não sei o que fazer. O capítulo 1 de Abacuque começa com uma queixa, com uma indagação, assim como muitos de nós temos. Por que isso está acontecendo? Por que isso aqui não avança na minha vida? Abacuque estava assim, Senhor, até quando? Até quando Israel vai passar por tanta violência? E sabe de uma coisa? Quando ele se põe a orar, Deus fala com ele. Então, ele vai para uma torre de vigia a orar, e aí ele diz, olha, eu vou ficar aqui debaixo de oração, vigiando, até que você fale comigo. Agora, essa palavra vigiar, significa alguém que está inspecionando alguma coisa, alguém que está olhando de modo atencioso para algo. Então, esse profeta estava orando, mas na verdade, a Bíblia diz que ele estava vigiando. Diga comigo, vigiando. Então, existe uma graça em que você pode se sentar sobre assuntos que você tem que decidir na sua vida, e você vai orar, claro, também vai orar em línguas, mas tem um momento em que você pode se calar, e você pode ficar com os olhos abertos ou com os olhos fechados, vigiando sobre aquele assunto, vigiando sobre aquela a ação que você tem que tomar, sobre aquela decisão que você tem que tomar na vida. E Abacuque não sabia o que fazer, ele só soube o que fazer depois que uma visão chegou. Abacuque capítulo 2, o versículo 1 está dizendo aqui, olha, vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então veja, a Bíblia diz que a revelação só veio depois que ele teve a visão para escrever. Escreve a visão, significa que ele recebeu a mensagem divina por meio da graça visionária. É importante que você compreenda que existe uma graça na visão. Quando seus olhos espirituais se abrem, essa visão espiritual plantada em você sustenta a sua vida e sustenta todas as coisas. Havia crise no tempo de Abacuque, ele não estava bem, as coisas estavam indo de mal a pior. Agora veja, quando ele recebe uma visão, ele não fica mais chorando, dizendo, até quando? Até quando isso vai ser assim? Quando isso vai mudar? Quando ele tem uma visão, ele tem uma revelação do plano de Deus, e quando ele tem a revelação do plano de Deus, apesar das circunstâncias, das crises, dos problemas, das adversidades, ele se levanta de modo corajoso e ousado e diz, essa visão que eu tive, eu vou escrever numa placa bem grande, quem sabe num telão, quem sabe num outdoor, para que todo mundo que passe, até mesmo correndo, consiga ver o que Deus está me anunciando.
Quem sabe o diabo disse que para você nada acontece, que com você nada dá certo, ei, mas quando você tem uma visão chegando para você de Deus, não é mais o diabo que vai dizer, é você que vai escrever e vai dizer: diabo, coloca o seu nariz aqui, olha, essa é a visão de Deus para a minha vida. Tem muitas vezes, irmãos, existem muitos casos em que você ter uma palavra inspirada de um profeta sobre você, e você ficar ouvindo de novo aquela palavra, não vai sustentar você com tanto poder, quanto você ter uma visão de Deus plantada no seu espírito. Eu não estou dizendo que uma palavra profética não sustenta você, mas o que eu estou dizendo é que quando você consegue ver o que Deus está vendo sobre você, você flui de modo mais ousado nessa terra. Tem muito cristão desencorajado, porque eles não sabem para onde estão indo, eles não têm uma nota inspiracional para dizer: não, a minha casa é desse jeito, a minha roupa é desse jeito, o meu carro é esse aqui, a minha família é desse jeito, a unção que eu opero é essa. Eles não conseguem ver, e se não conseguem ver, não ficam encorajados. Agora deixa eu dizer, não é ver aqui fora para Abacuque estava tudo errado, mas ele viu por dentro, e quando ele vê por dentro, ninguém toca e ninguém segura. Você sabe que tudo que está físico aqui, o diabo pode bagunçar, mas o que está plantado no seu espírito, ele não toca? Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, veja, no versículo 3 de capítulo 1 de Gênesis, que a terra estava sem forma e vazia. Quem é que estava na terra para deixá-la sem forma e vazia? O diabo, o encardido sujo de Satanás. Agora veja, ele tocou na terra, mas a Bíblia diz que Deus tinha uma visão para a terra. A visão saiu do espírito. Quando a visão sai do campo espiritual, o diabo não pode tocar, apesar da crise na terra. Agora, às vezes, você fica querendo colocar na sua vida coisas que você vê aqui fora, sem essas coisas terem sido plantadas aqui dentro, não vai acontecer. Você precisa de ter uma visão chegando para você, e debaixo dessa visão você flui de modo corajoso e ousado, estabelecendo o plano de Deus aqui fora. Ainda que te chamem de louco, quem sabe chamaram Abacuque de louco, mas no capítulo 3 ele estava dizendo, não estava chorando não, ele estava dizendo: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Que ousadia é essa? Nada mudou aqui fora, mas ele está animado, empolgado com o que Deus está fazendo. Onde é que Deus está fazendo? Aqui dentro. Está tudo pronto, está tudo preparado. Oh, glória a Deus. Então veja, ele recebe a visão de Deus, e baseado na visão ele começa a escrever a profecia. Tem muitas pessoas com mapas de vitória, prontos para serem inscritos, mas não conhecem a graça profética, não sabem como Deus comunica, e não é possível que Deus está falando comigo. Às vezes Deus já pôs todo o plano diante de você, e agora o que você precisa é escrever isso no papel, para quem está do seu lado pegar junto com você. Amém? Veja, Provérbios, abre comigo. Provérbios capítulo 28, versículo... Provérbios capítulo 29, desculpa, versículo 18. Provérbios capítulo 29, com o versículo 18, a Bíblia diz: não havendo profecia, talvez você tenha na versão da sua Bíblia aí, não havendo visão, porque a palavra no original dessa profecia é visão, ou seja, profecia pode acontecer por meio de visão, e não de divisão, de visão, né? Então às vezes você está debaixo de um manto profético e nem sabe, porque você não sabe que ter uma visão é trabalhar debaixo da influência do profético, né? E o fato de você ter uma visão não significa que você é um profeta, porque eu disse para você que a partir de Atos para cá, no Pentecostes, o que era exclusivo dos profetas, agora está disponível para todo cristão cheio do Espírito Santo. Se você estiver disponível para Deus, Ele planta uma visão espiritual dentro do seu espírito, e agora você corre nela, independente das coisas que estão acontecendo aqui fora. Então, a Bíblia diz que sem ou não havendo visão, o povo se... Sabe o que aconteceu quando Moisés sobe um monte e fica lá 40 dias orando e jejuando? O auxiliar de Moisés, que está lá embaixo com a congregação, né, parafraseando, ele está ali cuidando daquela igreja, né? O nome dele é Arão, e veja, não é que ele pintou as paredes da igreja, né, parafraseando para você, ele mudou o Deus da igreja, porque ele não tinha visão. Então ele construiu bezerros de ouro,
Moisés estava lá no campo visionário, atuando, recebendo inspiração divina para descer com as tábuas da lei, para dizer para o povo: olha, vocês devem andar desse jeito aqui. Mas Arão, ele não estava debaixo dessa graça visionária, pelas pressões, pelas circunstâncias. Você se lembra o que aconteceu com Samuel, com Saul, quando ele não espera Samuel chegar para sacrificar? Ele sacrifica, e quando Samuel chega para repreendê-lo, porque um rei não podia sacrificar para Deus, quem tinha que fazer isso era um profeta, né? Agora veja, o sacerdote. Então, o Samuel chega ali, e quando ele chega para oferecer sacrifício, Saul já fez. E agora ele repreende Saul, e Saul diz assim: eu fiz forçado pelas circunstâncias. Tem muito crente andando, tomando decisão forçado pelas circunstâncias, porque não tem uma visão bem estabelecida. Sabe, se ele tivesse considerado a visão de Deus, o que Deus tinha anunciado para ele, para a família dele, ele não tinha caído. Mas ele caiu por quê? Porque ele ficou com os olhos aqui fora o tempo todo, mais do que no plano de Deus. O segredo para você triunfar nessa vida é você colocar os seus olhos no que Deus disse a seu respeito, na visão que você recebeu da parte de Deus. E certamente quem nasceu de novo já recebeu uma visão de Deus aí no Espírito. O que nós precisamos? Acessá-la, porque está disponível. Então, a Bíblia diz que sempre que não há visão, o povo se corrompe. O que aconteceu com Israel? Ficaram corrompidos, muitos morreram, milhares deles. Por quê? Porque eles não seguiram a visão que foi estabelecida. Veja, Efésios, para a gente ir para a nova aliança, então. Talvez a maior herança que eu recebi do irmão Reagan seja Efésios capítulo 1. É de Deus, mas através do ensino dele. Efésios capítulo 1, eu amo esse texto. Livro de Efésios capítulo 1, versículo 17. Abre aí comigo. Efésios capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de... Diga sabedoria. Diga revelação. Então, existe uma graça disponível para nós, para todo cristão, para que ande debaixo desse espírito de revelação. Não é um novo espírito, é uma influência, é uma atitude, é uma influência do Espírito Santo sobre você que é cristão. Ele vai abrir o seu entendimento espiritual. Você não é mais vítima do que você vê aqui com esses olhos. Agora, você tem uma iluminação interna, guiando o seu passo aqui, os seus passos aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele ora por uma igreja. Ele não está orando pelo mundo, pelos ímpios, por pessoas que não aceitaram Jesus. Ele está orando pela igreja de Éfeso. Ele diz: olha, vocês já andam em fé e vocês já andam em amor, mas vocês não têm uma graça visionária operando no meio da igreja. Vocês estão um pouco distantes do espírito de sabedoria e de revelação. Então, apesar da igreja de Éfeso ser uma poderosa igreja, ser uma igreja que cresce, ainda que você cresça, que você tenha dinheiro no bolso hoje, que as coisas estejam tudo bem para você, se você não estiver andando debaixo de uma visão que Deus estabeleceu ao seu respeito, aquilo que você conquistou aqui, você pode perder ali, porque não tem um plano espiritual sustentando, uma visão espiritual sustentando isso na sua vida. E deixa eu dizer, aceitar Jesus, virar crente, não é como ir para o Big Brother e ganhar a competição e sair com 1 milhão de lá, porque muitos que saem com 1 milhão perdem esse 1 milhão do mesmo jeito que receberam. Mas quando você tem uma visão implantada em você, no seu espírito, aquilo que você recebe fica com você. A propósito, você não é Jó, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Porque as pessoas perdem o que receberam, porque elas perderam a visão. Então, se você mantiver esse estado visionário, se você agarrar essa graça profética que vai te abrir o entendimento espiritual, que vai te abrir visão espiritual, aquilo que está no seu espírito, o diabo não toca e não vai levar da sua vida. Se você está crescendo, vai crescer mais e mais. Se você está prosperando, vai prosperar mais e mais. Se você está cheio de saúde, vai ficar mais e mais fortalecido e revigorado na sua saúde. Se você é muito inspirado, vai ter mais e mais inspiração, porque tem um plano anunciado, uma visão aberta segurando essas coisas. Então Paulo ora na nova aliança, para quê? Veja, por que Paulo vai orar? Tudo que nós vemos Paulo orando são pautas muito importantes. Que bom que a igreja já anda em fé e em amor. Diga, uma igreja de fé. Então veja, a Bíblia diz em Romanos 12:7, você não precisa abrir, que se profecia, seja mediante a sua fé. Até para você fluir na graça profética, tem que crer antes.
Então, às vezes as pessoas ficam muito vítimas. Ah, mas eu não vi ainda. Eu quero 3 sinais. Não, na nova aliança você não precisa de sinal. Você precisa de um convencimento espiritual, de uma certeza espiritual. Ela não vem pelos sentimentos, ela vem por conhecimento da palavra e por intimidade com o Espírito Santo. Então, ele diz assim, que bom que vocês andam em fé, mas vocês precisam ver o plano de Deus de modo mais aberto. E sabe, o que aconteceu em Efésios, abre comigo Efésios, aí já você está em Efésios 1, né? Efésios capítulo 1. O versículo 4, Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 4, versículo 19. Veja o que a Bíblia diz sobre essa igreja que Paulo estava orando, olha. Os quais, tendo se tornado insensíveis, diga comigo, insensíveis. A Bíblia diz, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Não é incrível que ele começa Efésios 1, no versículo 15, por exemplo, dizendo assim, uau, eu estou muito animado porque vocês andam em fé, em amor, eu amo estar aqui com vocês, agora eu vou orar para que vocês recebam uma graça profética de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem Deus é, né? Ele diz, os olhos do seu coração devem ser iluminados para que vocês recebam compreensão sobre o chamado, a herança e o poder, 3 coisas que estão em crise no meio do corpo de Cristo, da igreja, da comunidade cristã. As pessoas não têm mais consciência de chamada, de vocação, elas se envolvem em todo tipo de coisa, tentando se realizar na vida, mas a sua realização, seja no campo profissional ou no campo ministerial, está em cumprir o plano de Deus, porque quando você é chamado para os negócios, para a medicina, para a odontologia, para a advocacia, você vai cumprir o plano de Deus nessas áreas. Agora, quando você é chamado para os dons do ministério, você vai cumprir o plano de Deus nessas áreas. E às vezes pessoas que dizem que são chamadas nos 5 dons do ministério, estão cada vez mais se distanciando e se lambuzando em dinheiro, em qualquer tipo de distração dessa terra, se afastando do que elas mesmas anunciaram que carregam dentro. Mas se você tem a visão do que Deus falou ao seu respeito, você não está se distanciando do que Deus anunciou, você está abrindo portas, você está cavando poços para ficar mais próximo daquela profecia que foi dita para você, ou do plano que foi anunciado aqui dentro. Então, a igreja de Éfeso estava grande, crescendo muito, mas eles não tinham muito discernimento ainda aflorado acerca do chamado, da herança e do poder. Diga comigo, chamado, diga herança e diga poder. E é possível que um cristão fique muito rico e ele acha que quem enriqueceu ele foi o trabalho dele, a capacidade natural dele. Mas tudo que você tem, até o tênis que você está vestindo, o sapato, a camisa que você está vestindo, foi Deus que te deu. E quando a gente cresce, tem um momento em que você tem que ficar mais alerta, porque pode ser que você fique distraído e se esqueça que a comida que você comeu hoje foi Deus que colocou lá na sua mesa, que até a oferta que você trouxe na igreja foi Deus que colocou no seu bolso, que você não devia reter o dízimo, porque foi Deus que te deu, para você semear, porque quem tem semente tem colheita. O próprio Davi disse, olha, o que nós vamos fazer para você, Senhor, se nós devolvemos o que da sua própria mão recebemos? Ou seja, tudo que Davi devolvia, era Deus quem dava para ele. Tudo que você tem, é Deus quem tem colocado na sua vida. Então a igreja de Éfeso chegou em um ponto, não todos, lógico, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, capítulo 4 capítulos depois, ele diz, olha, alguns nessa comunidade se tornaram insensíveis, então eles estão com a visão, o campo das visões está fechada, eles não têm mais uma sensibilidade espiritual, e eu não estou falando sobre tato, olfato, paladar, audição, não, eu estou falando sobre essa inspiração divina, de discernir o plano de Deus, o modo de agir, ou a medida que Deus tem para você sendo colocado dentro de você. E tem muita gente que entra e sai da igreja, senta e acha que ir no culto é como receber um passe naquelas religiões, aquela coisa estranha. Não, você está aqui para ser localizado, você está aqui para ser inspirado, e debaixo de um culto como esse, Deus fala com você sobre o plano que Ele tem na sua vida. E agora você vai ter que andar à altura do plano que Deus anunciou. E você diz, mas eu sou fraco. Paulo também disse em 2 de Coríntios capítulo 12, ou 1 de Coríntios, não sei se 1 ou 2, ele também disse, mas o Espírito Santo, o Senhor apareceu para ele e disse, Paulo, por que você está parado? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não tem desculpa quando você tem uma localização espiritual chegando para você. Ainda que você tenha chegado aqui a primeira vez nessa noite, se você ouvir a voz de Deus, vai acontecer o que Deus falou. Não tem como dar errado. Diga para quem está do seu lado, não tem como dar errado. Diga, Deus não mente.
A Bíblia diz que porque o povo ficou insensível, Efésios 4:19, foram roubados na visão, no plano de Deus. Eles se entregaram, não é que o diabo entrou. O diabo entrou depois da entrega, porque o diabo não pode tocar em você se você não deixar. Ah, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, você deixou. Porque ainda que você não tenha dinheiro, uma bicicleta para andar, um skate para chamar de seu, um patins para ir no mercado, um tênis com rodinha para ir para lá e para cá, se você disser, diabo, você não toca no que é meu, ou no que Deus te deu, o diabo não vai tocar. Se você não tiver dinheiro, nada na geladeira hoje, e o diabo falando, e você disser, diabo, eu não sou a minha geladeira, eu sou o que Deus disse que eu sou, o diabo não vai entrar. Quando entra? Quando você abre a porta. Aí ele passa desfilando, que é coisa de carnaval, ele gosta assim, ele desfila. Não é verdade? Então, as pessoas de Éfeso deixaram, e tem muitos crentes deixando porque a visão foi roubada. Veja o que acontece, eu nem vou abrir aqui porque o meu tempo está acabando. Juízes, capítulo 16. Sim, eu vou abrir aqui. O que o diabo não quer que você tenha? Abre comigo Juízes, depois Josué, Juízes, capítulo 16. Veja comigo o versículo 21. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Quem achou, diga aleluia. A Bíblia diz que então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos. Vazaram o quê? A Bíblia diz que o fizeram descer a Gaza, amarrando-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. Então veja, de quem a Bíblia está falando aqui? Daquele homem, poderoso, que você conhece nas escrituras, esse homem chamado Sansão. Você sabe que havia uma mulher chamada Dalila, ela queria, porque queria descobrir o segredo da força. E se nós olharmos para a palavra de modo assim, resumido, pode ser que você diga assim, a força de Sansão estava no cabelo, mas eu quero te dizer, que a força de Sansão estava na fidelidade, na obediência. Não estava no cabelo. O cabelo fazia parte de um princípio que ele não podia quebrar, assim como os outros tantos, porque ele não podia beber vinho, ele não podia casar com mulher estrangeira, ele não podia comer carne de animais como ele comeu. O último princípio que ele quebrou foi cortar o seu cabelo. Então ele foi quebrando um princípio atrás do outro. Por quê? Porque ele estava se distanciando do que Deus disse a respeito dele. Quando ele nasceu, havia uma visão estabelecida na sua família sobre o futuro desse menino. Os seus pais estavam criando ele para ele ser quem Deus disse que era. Mas ele fica tão forte, quem sabe, tão grande contra a igreja de Éfeso, e agora ele é grande, ele vence guerras, ele não precisa mais daquele que começou a fazer uma obra na vida dele. Agora ele vai sozinho. Agora, quando os filisteus chegam para matá-lo, veja, o que os filisteus queriam? Sansão na mão. E a Bíblia diz que aqui, nesse cenário, Sansão foi entregue. Dalila contou o segredo, cortou o cabelo de Sansão, e Sansão ficou ali, debilitado, preso numa cama. Por que não mata logo esse inimigo? O que eles fizeram antes de matar? Eles vazaram. A propósito, nem foram os filisteus que mataram Sansão. Você sabe que aquelas colunas caíram e ele morreu ali. Então, o que o diabo fez? Ele foi logo matando? Ele furou os olhos, porque o diabo odeia um crente que tem visão. Agora, quando o diabo fura os olhos de Sansão, ou quando os filisteus furam os olhos de Sansão, o que acontece? Aquele homem poderoso, com um exército grande, que matava vários homens de uma vez só. Se não me engano, a Bíblia diz que ele matou em uma batalha 30 homens de uma vez só. Então, aquela força toda agora foi roubada, porque ele não tem visão. E ainda que os músculos estejam grandes, ainda que ele tenha o título e o nome, ele não opera mais debaixo da força do Senhor, porque visão foi roubada. E aquele homem valente, um general para Israel, um homem de muita inspiração, agora ele faz trabalho de animal, porque moinho era um trabalho dedicado, ou que era usado escravos ou animais. O que eles tinham que, a produção de riquezas em uma nação vinha muito pelo moinho. Então, os animais eram colocados, ou os escravos eram colocados para gerar recursos naquela sociedade. Agora pegam quem? Pegam um homem sem visão e faz ele trabalhar como escravo e não como um príncipe. Quem está aqui? A propósito, quantos empregos você tem que ter para pagar suas contas? Ai, não tenho tempo de ter vida de oração, de ir na igreja, porque eu trabalho demais. Algum filisteu já furou sua visão, porque agora você trabalha para viver. E não é isso não, você vai viver, irmãos, debaixo da provisão do Senhor, vai trabalhar o suficiente para não ter saúde roubada e para desfrutar do seu trabalho. Amém.
Então, o que acontece? Sansão não era um príncipe lá em Israel, um homem muito requisitado, que inspirava muitas pessoas, mas agora sem visão, ele só anda em círculo. Quantos anos faz que você está andando em círculo e acha que está tudo bem, fingindo? Não, está na hora de você acordar, porque você não é Israel para ficar andando e comendo do maná. Não, maná não é comida, maná é suprimento para uma necessidade. Deus tem o melhor dessa terra para você. Ninguém vai comer pão a vida inteira. Eu não quero que você pense sobre o pão físico. Eu estou dizendo que essa vida é igual. Há 40 anos, mas tá bom. O seu tênis, o dinheiro para o sapato chegou. Ei, mas Deus tem mais. Tem a África para alcançar através da sua vida. Tem o seu bairro todo para ser mudado. Tem uma sociedade para ser impactada por crente que tem visão e sabe para onde está indo e o que está fazendo. Quem está aqui, diga aleluia. Porque é importante que você tenha visão, porque quando você tem uma visão de Deus estabelecida, até quem chega do seu lado vai ser impactado pela visão que você carrega. Sabe o que é isso aqui? Isso é fruto de uma visão. Sabe essas cadeiras que você a propósito, essas já não estão mais no campo da visão. Mas elas foram quando nós começamos a igreja. Agora, nada disso tinha aqui quando chegamos aqui. O piso, o palco, o telão, tudo que tem aqui é fruto de uma visão. Não é fruto do dinheiro, mas quando tem uma visão de Deus para você, o dinheiro chega. Você quer que os recursos cheguem? Pegue a visão e agarre ela. Oh, glória a Deus. Agora veja. O que acontece com uma igreja? Porque Sansão já passou e você disse, sim, ele foi vazado nos olhos naturais. Mas eu quero fazer essa simbologia, essa tipificação de que aquilo que roubou a plenitude de Sansão, porque ele não tinha problema em enfrentar filisteus, mas sem visão ele não tem mais potencial para nada na vida. Né? Então, aquilo que aconteceu com Sansão tem acontecido até os dias de hoje, porque Éfeso, a igreja de Efésios, Paulo ora no capítulo 1, eu oro para que vocês recebam visão, revelação, mas agora no capítulo 4 e o verso 19 diz, vocês se tornaram insensíveis, vocês estão sem visão, sem inspiração, e por isso estão se entregando à corrupção. E que tipo de coisa aconteceu com essa igreja? Essa igreja não acaba aí não, a história dela é continuada, o pastor muda, a liderança muda, lá na frente, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2. Quem está aqui, diga aleluia. Apocalipse, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Agora, o pastor João está pastoreando essa igreja. Apocalipse, capítulo 2, o versículo 3 ao 5. Eu amo esse texto. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 3 ao 5, a Bíblia diz, olha que coisa maravilhosa. João estava na ilha de Pátimos, ele estava tendo revelação de Deus, diga visão. Né? Lá na caverna, não tem lugar ruim para você ter uma visão de Deus. Você pode estar num deserto terrível, uma visão pode chegar para você e mudar tudo na sua vida. Você sabe que havia um diácono na igreja de Atos, né? Chamado Estevão. E ele foi crucificado para ser morto, crucificado pelos religiosos. Aqueles que deviam celebrar a vida dele, estavam matando ele. E quando ele está ali de braços abertos naquela cruz, pronto para ser apedrejado, a Bíblia diz que ele viu os céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele diz, Pai, perdoa eles. Eles nem sabem o que fazem. Ele está vendo o céu aberto. Ele não tem uma confissão negativa. Ele não está com medo da morte. Ele não está com medo dos problemas. Porque ele tem uma visão estabelecida para ele viu o céu. Deixa eu dizer, você tem o céu dentro de você. O que você está olhando? Para onde você está colocando seus olhos que você está chorando todo dia? A Bíblia diz em Apocalipse 2, 3, a Bíblia diz aqui, tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E eu não sei contar você, mas eu cantei muito essa música antiga que a gente cantava na igreja, que quero voltar ao primeiro amor. E por muito tempo eu fiquei assim, eu não sei você, mas assim, emocionalizando o primeiro amor. O que é o primeiro amor? A perna tremendo, porque quando eu ainda não namorava a minha esposa, eu ficava na esquina da casa dela esperando ela passar. Meu coração, ó, só para ver ela passar eu ficava já feliz. Mas sabe de uma coisa? Hoje o meu amor por ela é muito mais do que uma perna e um coração batendo.
entendo. Porque tem muita gente que está dizendo assim, não tem química, eu separo. E isso é uma vergonha no meio do corpo de Cristo. Não é sobre química, é sobre um amor fundamentado na palavra, algo que você recebeu de Deus. Agora veja, se nós tivermos diferenças, o que eu vou me lembrar? Da esquina com o coração acelerando, isso não segura casamento. Eu vou me lembrar de uma aliança estabelecida, de uma troca de um para o outro, dos dias em que nós ficamos juntos segurando a corda. Isso segura o cristão também. Porque a Bíblia diz, eles abandonaram o primeiro amor. Diga, abandonaram o primeiro amor. Aqui o texto está dizendo, olha, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Senão vai acontecer o que com eles? Se não voltar. Versículo 5, versículo 5 ainda. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu mais alto. Caso não. O que era o candeeiro? Era um tipo de objeto usado no tabernáculo da antiga aliança, e esse povo desse tempo também usava um candelabro, um candeeiro, né? Então, no candeeiro, era uma espécie de objeto usado para iluminação. Agora veja, haviam 7 pontas no candelabro, no candeeiro, e em cada ponta tinha uma vela. Agora, essa vela só era acesa pelo óleo derramado. Se não tivesse azeite, não tinha fogo. Agora aquele fogo não era só para o crente ficar assim no templo. Não. Aquele fogo do candeeiro era para iluminação. E tem muito crente caindo no poder sem saber para onde está indo. Quem está aqui? E nada contra você cair, irmão. Se você vem pela primeira vez nessa igreja, eu tenho vindo aqui, algumas já viu que a gente gosta de dançar, correr, pular, cair. Não estou falando contra isso, que eu estou dizendo que não adianta você se entregar para as coisas aqui na igreja e viver lá fora sem iluminação, para saber que passo dar. E você está aqui para ser iluminado, para tomar a decisão certa. Agora, o que o apóstolo João disse para a igreja, essa igreja aqui, você está lendo em Apocalipse, mas é a igreja de Éfeso. É a mesma igreja, Apocalipse 2. É a carta à igreja de Éfeso. A Bíblia diz, olha, você cresceu, você perseverou, você suportou provas para o meu nome, mas tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. E qual é a primeira coisa que acontece quando alguém, ou quando essa igreja deixa o primeiro amor? O que ia acontecer se eles não voltassem rápido? Qualquer tipo de iluminação ia ser apagado. Já estava fraco demais, mas ia ser totalmente retirado. Isso significa que para ficar com iluminação, para operar no campo das visões, você precisa praticar o primeiro amor. Agora veja, você diz, não, mas eu não tenho um candeeiro na minha casa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o candelabro. Você é um instrumento de Deus. Em você vai chegar essa iluminação. E a Bíblia diz em 1 João que você tem a unção de Deus. Você sabe que para o candelabro ficar aceso tinha que ter azeite. E nos turnos dos sacerdotes no templo, eles tinham que fazer turnos e nunca podia ficar sem ninguém trabalhando e servindo, porque tinha que pôr azeite para o fogo não apagar. Era uma ordem de Deus na antiga aliança. Nunca pode se apagar esse fogo aqui. Era um pecado se o fogo apagasse. Agora, o que mantém o fogo aceso? O óleo, diga o óleo. O azeite. A Bíblia diz na nova aliança que você tem a unção. Diga, eu sou ungido. Para que mesmo que você é ungido? Para ter revelação. Para ficar iluminado, para quando você está no culto sentado, a palavra que cabe para mim, cabe para você, cabe para o outro, cada um recebe segundo a medida de Deus. Você diz, essa palavra é para mim, o outro diz do lado, não, é para mim, não, eu também estou pegando isso aqui eu estou... O que é isso? É uma espécie de revelação pessoal, porque Deus está falando com todos, mas Ele é o seu Deus. Aleluia. Agora, se não praticasse o primeiro amor, ia operar sem visão, e é possível ser uma igreja. É possível ser crente sem revelação. É possível permanecer fazendo a obra por causa de um título. É possível pregar uma mensagem porque aprendeu a fazer um sermão. Mas nós sabemos quando a unção não está operando. Quando está fraco o fogo. Quando não tem inspiração divina acontecendo no ambiente, né? Então não é pelo meu saber, é pela capacitação espiritual durante uma mensagem. Agora, para isso, precisamos de revelação da palavra. O que eu quero que você compreenda aqui? Que existe algo que o apóstolo João revelou. Para se manter com visão aberta, precisa praticar as primeiras obras. Onde é que está escrito, onde é que foi que aconteceu as primeiras obras da igreja? Atos capítulo 2. Porque a igreja não começou em Atos? Quem está aqui? Qual foi a primeira obra da igreja? Vamos ler comigo. Atos capítulo 2. Versículo 1.
Atos capítulo... A equipe de música pode vir, eu tenho 1 minuto. Atos capítulo 2, versículo 1. Quem está aqui, diga aleluia. Diga ao cumprir-se. Mais alto, diga ao cumprir-se. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aí o que aconteceu, pode seguir. A Bíblia diz, olha, vai seguindo. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E aí, o que aconteceu? Veja o versículo seguinte. Encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o que mais aconteceu? Todos ficaram cheios. E quando ficaram cheios do Espírito Santo, eles passaram a fazer o quê? Pronto, então aqui nós temos a primeira obra da igreja de Atos, ok? Eles passaram a falar em outras línguas. Eu entendo porque tem tanto religioso dizendo que esse negócio de línguas não é pra gente, não. Porque o diabo quer roubar a sua atuação visionária. Vai à igreja, senta lá, os almofadinhas, tudo assim, ó. Sai de lá, o sermão falou foi tão intelectual, e opera como aqui na terra? E decide de que jeito? Às vezes as pessoas têm um bom comportamento moral, e isso é maravilhoso. Mas existe uma graça e uma capacitação espiritual que vai fazer você fazer o que você não poderia fazer moralmente. Você entende? Então tem muita gente vivendo na força do braço sendo crente. Por quê? Porque não está praticando as primeiras obras. E toda decisão que você vai tomar, vai ser segura você tomar debaixo de prática das primeiras obras. Qual é a primeira obra da igreja? Aqui a Bíblia está falando, e passaram. Porque quando passam, está se referindo à obra da igreja. Então o Espírito Santo, ele foi o ativador, mas a igreja passou a praticar uma obra. E passaram, diga aí, passaram. Foram eles. O Espírito Santo concedeu a graça para fazer, mas quem faz são eles. Eles decidiram, eles passaram a operar debaixo da graça que foi concedida. E tem muita gente indo na igreja, eles sentem um arrepio, ele diz, meu Deus, eu volto nessa igreja semana que vem. Que bom que você volte, mas até semana que vem, vá orar em línguas. Ah, mas é coisa da minha cabeça. Não, o diabo que está falando isso vai manter a visão e o poder para te sustentar nessa terra. Aquilo que Deus anunciou ao seu respeito, as coisas que você tem que fazer em qualquer aspecto da sua vida, financeira, emocional, de qualquer coisa que você está vivendo, vai ser decidido com segurança debaixo de oração. Às vezes você está tentando entrar por uma porta que Deus não quer que você entre. Ah, mas Deus faz isso, claro que faz. O apóstolo Paulo em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que ele tentou ir para Mísia, ele tentou entrar numa cidade chamada Bitínia, mas o Espírito Santo disse não. Aí ele procura um lugar de oração, está assim na Bíblia, diz que ele procura um lugar de oração, porque ele tem uma impressão que não é para entrar, e às vezes você sabe que não é para entrar, mas você não está ousado em soltar isso. Por quê? Porque o seu campo visionário não está aceso para sustentar você, e vai ser muito mais fácil você soltar o que você viu que tem que soltar, ou que você tem essa comunicação espiritual te anunciando. Deixa eu dizer uma coisa para você, nessa noite que você entrou aqui, eu declaro em nome de Jesus que a sua visão está sendo aberta. E em cada lugar que o diabo estava te roubando e colocando você na condição de um fracassado escravo, agora andando em círculo, isso vai cair por terra nessa noite. Em nome de Jesus, fique de pé. Eu quero saber se você, quem é que já ora em línguas aqui nessa igreja? Abre o texto, Atos 2. A Bíblia diz que eles passaram, diga comigo, passaram. Qual é a experiência que vem antes da oração em línguas? O revestimento do poder. Qual é a experiência? O novo nascimento. Se você nasceu de novo, não tem nada que impeça você de passar a falar em outras línguas, a não ser incredulidade. Ah, mas eu vou falar igual o pastor? Graças a Deus. Tem alguém para te inspirar, para facilitar o seu caminho. Não é pecado você falar em línguas igual quem está do seu lado. Depois da prática você começa a ficar diferente. Mas você precisa começar a praticar. Não tome decisões na sua vida sem que você pratique as primeiras obras, senão você não tem revelação. Porque a oração em línguas vai anunciar o plano de Deus, vai deixar você sensível para o plano de Deus chegar para a sua vida. Então, à medida que você orar em línguas aqui nessa noite comigo, só por um pouco de tempo, o que vai acontecer é que o plano de Deus vai ficar mais claro para você. Tem unção, como no candeeiro, tem fogo aceso. O que impede da comunicação divina se estabelecer na sua vida? Nada.
A não ser que você não queira. Então, se você já nasceu de novo e não fala em línguas, você pode vir aqui na frente. A nossa equipe de pastores vai te ajudar a orar em línguas nessa noite. Tem alguém que deseja? Ou todos oram em línguas? Se você precisa tomar decisões na vida essa semana, você antes precisa ser revestido do poder, cheio do Espírito Santo, para passar a falar em outras línguas. Alguém aqui nessa noite que precisa falar em línguas, que deseja falar em línguas, você pode vir à frente. Se você quiser, você pode vir aqui. Todos oram em línguas aqui. Ou quem não nasceu de novo, quem precisa aceitar Jesus nessa noite, tem alguém aqui que precisa levantar sua mão, fazer sua confissão de fé? Levante a mão se você está aqui, que você veio visitar a igreja e nunca confessou Jesus com a sua boca numa reunião pública como essa. Tem alguém aqui? Todos são crentes? Deixa eu ver, levanta a mão quem é crente. Todo mundo? Tem uma pessoa aqui. Oh, glória a Deus. Vamos fazer festa pela decisão dela. Ninguém vai vir aqui ajudá-la? Mais alguém? Faça como ela, que teve coragem. Quem sabe você está afastado da igreja e você já orou em línguas um dia, mas agora o diabo diz que você não pode mais, porque você não fez o que era certo. Você está aqui, tem algo para acontecer na sua vida nessa semana. Você não pode ir embora e ser roubado, não. Eu sei. Cadê as pessoas para ajudar? Os pastores. Quero pastores aqui com eles. Já está acontecendo aqui, olha. Tá vendo? Vai orando com eles. Não fica esperando eu, não. Mais alguém? Eu sei porque sei que você veio para cá para decidir coisas. E eu não vou dizer o que você tem que fazer. O Espírito Santo é quem vai falar para você. Vamos orar em línguas. Podem orar em línguas no microfone. Pode os músicos tocarem. Nós vamos orar em línguas. Fique com ela aqui. Fique com ela aqui. Tem crente para orar em línguas alto aqui. Bem alto, bem alto. Vamos romper. Vamos romper. Tem uma graça para romper aqui nessa noite. Vamos romper. A sua visão vai ser ativada. Você vai ser ativado no campo das visões. Ore bem alto, crente, ore bem alto. Ore, 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 não pare, não pare. Algo está acontecendo dentro de você agora mesmo. A sua resposta está sendo plantada no seu espírito. O caminho de Deus está sendo revelado para você sobre esse aspecto. Essa circunstância vai ter que sair, vai ter que ser quebrada. Cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Você vai começar essa semana debaixo de uma carga profética poderosa. Segure um pouco. Ei, Denis, eu vi sobre a sua vida agora essa graça profética te acompanhando. O que eu tenho em comunicação não é dizer você que você é um profeta, mas você vai trabalhar debaixo dessa unção profética. Existe uma nova temporada espiritual começando na sua vida hoje. Você vai entrar em lugares e vai ver coisas pelo plano espiritual. Deus vai te mostrar demônios. E você não vai se assustar, você vai dar ordem, eles vão soltar o que eles estão segurando.
O que está sendo impedido de chegar na sua vida vai chegar depois que você liberar essa palavra. Não vai ser alguém fazendo por você, vai ser o Espírito Santo ensinando o caminho e você colocando a mão e fazendo. E até pessoas que chegarem perto de você, você vai ter notas espirituais para dizer para elas: olha, o seu tempo está mudando, a sua fase é outra, Deus está fazendo uma coisa nova. Receba nessa hora em nome de Jesus o que é seu, e Deus está derramando essa unção profética sobre a sua vida. Você vai operar debaixo desse manto, e a sua vida está sendo marcada nessa noite. Nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai. Passos proféticos, eu vejo você andando, e eu vejo azeite pingando. Azeite não vai se entristecer mais sobre um aspecto ou outro. Eu vejo uma força avassaladora vindo para você. Fique pronto, fique pronto. Vai lá, coloque a mão nele. Ore em línguas, ore em línguas. Abacuque vigiava. Às vezes você precisa fechar os olhos para não ser roubado no natural. Se você tem a visão plantada dentro e ela é grande, não abra os olhos. Passe tempo na presença, olhando o plano que Deus anunciou, com os olhos fechados, para você não ser roubado. Deus está plantando coisas no seu espírito nessa noite. Algumas pessoas estão vendo coisas novas, outras pessoas estão vendo o que foi anunciado, mas de modo maior agora. Algumas pessoas que foram roubadas estão recebendo visão de restituição. Algumas pessoas que não sabiam o que fazer estão recebendo a resposta. Tem uma convicção sendo plantada em você, e depois dessa visão clara, você sai para correr ou para cumprir o plano que Deus anunciou ao seu respeito. De todo modo, eu quero dizer, existe força chegando para você. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a sua força, o seu baluarte. Fique com os seus olhos fechados. Eu oro agora em nome de Jesus, para que todo tipo de distração caia por terra, para que toda entrada do diabo seja colocada por terra nessa hora, para que todo espírito de intimidação caia por terra nessa hora em nome de Jesus. Eu declaro a força ou a unção do boi selvagem se levantando no nosso meio, e aquelas cercas que foram colocadas para delimitar o terreno, elas vão ser rompidas nessa noite. Nem a seca, nem o arame farpado, nem a porteira vai ser um fator limitante, porque se tiver alguma coisa no seu caminho, tão alto como um gigante, ou como aquela muralha em Jericó, fique pronto. A visão estabelecida é uma força para sustentar a sua vida, e tudo que foi colocado para intimidar, está caindo por terra nessa noite, está caindo por terra nessa noite. O que Deus diz é: avança, 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 acelera, acelera, velocidade nisso, força para velocidade.